Olá, mais uma vez nós estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso para podermos aprender da Palavra de Deus. Que privilégio temos de termos acesso à Palavra de Deus e temos o Espírito Santo de Deus que pode nos instruir neste momento. Então vamos orar ao Senhor pedindo para que o seu Santo Espírito nos mostre cada vez mais as suas verdades. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui, pela liberdade, Senhor, que temos de aprender da Tua Palavra, Pai. E nesse momento, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia, Senhor, do nosso mundo, Senhor, que nesse momento está vivendo essa pandemia, Senhor. Protege-nos, Senhor, abençoa-nos, ó Pai. Dá-nos, Senhor, a alegria de voltarmos, Senhor, à Tua casa, Senhor, para que juntos possamos estar aprendendo e adorando o Seu nome, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa lição de hoje, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre quem Tu és e dessa forma possamos confiar a cada dia mais, Senhor, em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor Deus. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aprendido muito sobre Deus, né? Junto a este livro que J.I. Packer escreveu sobre o conhecimento de Deus. E ele tem nos ajudado a percorrer a palavra de Deus e conhecermos mais desse Deus em quem confiamos, em quem acreditamos. E conhecer a Deus nos faz realmente compreender a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade. Nós percorremos vários atributos de Deus, nós falamos nos últimos tempos sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a justiça de Deus. E hoje nós vamos falar sobre dois atributos de Deus que têm que ser entendidos de maneira conjunta, que é a bondade e a severidade de Deus. Para isso, eu gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 22, que diz assim: Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade para com os que caíram, mas para contigo a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade, do contrário, também tu serás cortado. Aqui Paulo estava falando com os seus leitores gentios sobre o fato de que Deus havia rejeitado judeus pela sua incredulidade, da mesma forma que tinha feito o seu amor redentor, né, a sua obra redentora chegar até os gentios. E ele convida então a esses leitores a observarem dois lados do caráter de Deus, que está aqui. Considera a bondade e a severidade de Deus. Os cristãos de Roma não deveriam contar apenas com a bondade de Deus, né? Algo que até hoje muitos só observam a bondade, né? Nós temos um Deus bom, um Deus amoroso, um Deus que não... eu já ouvi pessoas dizendo, um Deus que não vai permitir ter um inferno ou perdição, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus... Então, consideram de uma maneira exacerbada a bondade de Deus. Mas que eles também não deveriam considerar somente a severidade de Deus. Considerando assim que as duas coisas são atributos de Deus e que devem ser reconhecidos juntos, né, se nós desejamos conhecer verdadeiramente a Deus. A verdade é que existe muita confusão nos dias de hoje sobre acreditar em Deus. Muitas pessoas não têm a menor ideia de quem seja Deus ou que diferença faz acreditar realmente em Deus. E essa confusão mental, né, essa confusão de tantas ideias, elas têm motivos. Packer aqui apresenta 4 razões por que existe essa confusão.
A primeira que ele apresenta é que as pessoas têm preferido seguir opiniões religiosas ao invés de aprender de Deus a partir da sua própria palavra. As pessoas precisam parar de acreditar nas suas convicções, naquilo que elas vão criando a partir da fala das pessoas e passar a olhar realmente o que a Bíblia diz. Então, muitas vezes as pessoas estão escutando muitas pessoas que falam, às vezes sem nem apoio bíblico, né? Falando de si mesmas, e esses discursos vão sendo interiorizados nas pessoas, as pessoas começam a criar convicções fora da palavra de Deus, só porque o fulano disse, o teólogo fulano falou, o pastor fulano falou, e não olhando para aquilo que a Bíblia diz. Então, essa é a primeira razão que Parker coloca como um problema que cria essa confusão que as pessoas têm hoje em relação a Deus. A segunda coisa que Parker apresenta aqui é que as pessoas modernas pensam em todas as religiões como iguais e equivalentes e tiram suas ideias sobre Deus tanto de fontes pagãs quanto de fontes cristãs. Essa ideia de que todas as religiões levam para o mesmo Deus, não tem problema, né? O que importa é que no fim dá tudo na mesma coisa, Alá, Jeová, é tudo igual. As pessoas vão absorvendo, né, questões importantes que cada religião coloca e vão acreditando naquilo. Se você parar e ler, por exemplo, um texto da Seishonoye, ou mesmo do Espiritismo, aquilo tudo parece tão... Nossa, parece que está lendo um sermão, né? Mas, na verdade, elas não estão fundamentadas na palavra de Deus. Então, essa ideia de que todas as religiões são iguais e que eu posso, portanto, seguir qualquer uma e que eu converso com um amigo, com outro amigo e nós estamos falando a mesma linguagem, isso também cria confusão, né? Nós temos que tentar mostrar para todas essas pessoas confusas em relação a essas religiões a singularidade e a finalidade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o único meio de salvação. A sua morte na cruz foi o único meio de salvação, né? É o único meio de salvação. Então, se qualquer religião prega qualquer outra coisa que não seja essa verdade, ela já está no seu fundamento descartado. O que vem depois, os bons princípios, as coisas bonitas que são faladas, tudo isso cai por terra. Porque o fundamento, o começo de tudo, está equivocado, né? O verdadeiro evangelho começa em Cristo, começa no amor de resgate de Deus por nós através da morte na cruz de Jesus. Qualquer outra religião que não pregue isso, e pregue o amor ao próximo, e pregue coisas bonitas, e pregue frutos que não vêm dessa fonte que é a salvação em Cristo, ela não deve ser considerada, né? A terceira coisa que faz nós termos essas confusões é que as pessoas deixaram de reconhecer a realidade de seu próprio pecado, o que confere um grau de perversidade e inimizade contra Deus em tudo o que pensam e fazem. As pessoas não querem se reconhecer como pecadores. E nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes, nós falamos, né, o evangelho, nós pregamos o evangelho falando do amor de Jesus, que Deus as ama, e as pessoas aceitam esse amor. Você aceita o amor de Jesus? Ah, claro, né, eu acredito em Jesus, eu acredito no seu amor. Mas, para a obra da redenção, para a obra da salvação se estabelecer, a pessoa precisa se reconhecer como um pecador. Como um pecador perdido, sem esperança, resgatado então pelo amor de Jesus. Se essa não é a realidade, a confusão está estabelecida. Então, essa ausência de reconhecimento da realidade, né, de seu próprio pecado,
faz com que haja ainda mais essa confusão. E a outra ideia, a quarta ideia, né, que faz com que haja essa confusão, é que as pessoas têm o hábito de dissociar a ideia da bondade de Deus da ideia de sua severidade. E por isso devemos dissuadi-las desse hábito, já que nada existirá além da descrença enquanto isso persistir. Então, dissociar bondade e severidade de Deus, né? Rejeitar toda ideia de ira, de justiça, de julgamento de Deus e assumir Deus como alguém indulgente, benevolente, sem nenhuma severidade, né? Se nós acreditarmos nisso, nós estamos colocando por terra todo o plano de salvação de Deus. Nesse sentido, não haveria motivo para Jesus morrer na cruz. Se Deus fosse tão benevolente, que ele não olhasse para os pecados da gente, que ele, né, não importa quem eu sou, o Deus de amor, ele não vai deixar que nada de mal aconteça comigo, e portanto eu posso ter a vida que eu quiser. E se isso for verdade, então, para que Cristo morrer na cruz? Para que Cristo resgatar o pecador? Né? Então, ter esse tipo de crença faz com que a gente coloque por terra toda a obra redentora de Deus. Essa é uma ideia que Packer coloca aqui até de um Papai Noel celestial, né? Alguém ali infinitamente tolerante, amável e benevolente e que, portanto, não traz nenhum mal à humanidade, essa questão de justiça e de tudo é completamente afetada. Dessa forma, os pecados não criam nenhum problema e, portanto, a expiação se torna desnecessária. Então, a ideia de que a atitude de Deus para comigo é afetada pelo fato de eu fazer ou não o que ele diz, não tem lugar no pensamento desse tipo de pessoa. Então, assim, não importa o que eu faça, Deus é o mesmo comigo no sentido de tolerar qualquer coisa, né? Então, essas coisas criam essa confusão que afasta realmente as pessoas da ideia desse Deus bondoso e ao mesmo tempo severo. E qual é o problema da gente enxergar também esse Deus meio que Papai Noel? O problema a ser enfrentado é a questão do mal. Como que um Deus, né, tão bondoso e tolerante com a humanidade permite que o mal venha? Que venha crueldade, que venha morte no trânsito, né, que venha uma pandemia, que alguém muito bom tenha câncer. Como é que um Deus permite esse tipo de coisa? E aí as pessoas vão procurar explicar isso numa visão meio que fatalista, tirando o senhorio de Deus, muitas vezes, né, tirando a soberania de Deus, dizendo, mas em relação a isso Deus não tem nada a ver, né? E, portanto, era para ter acontecido, era o destino, né? Elas acabam criando essa visão fatalista. Por quê? Porque o mal não combina com essa visão de um Deus tão bondoso no sentido de ser tolerante e ser indulgente e, portanto, não ser severo. Agora, como que nós podemos fugir de todas essas confusões? Apenas associando, relacionando a bondade de Deus com a sua severidade, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as Escrituras. Então, nós vamos olhar agora para essas duas questões, para a bondade e para a severidade. A bondade é algo admirável e nós temos um conceito quando a gente fala bondade, uma pessoa bondosa. Mas quando os escritores bíblicos falam que Deus é bom,
Na verdade, eles estão reunindo vários aspectos morais da perfeição moral de Deus. Deus, ele é gracioso, Deus é amoroso, né? Deus é misericordioso e principalmente Deus é generoso. Em Êxodo, capítulo 34, versículos 5 a 7, diz: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E esta proclamação da perfeição moral de Deus foi realizada como cumprimento de sua promessa de fazer toda a sua bondade passar adiante de Moisés. Êxodo 33, 19. Então, todas essas perfeições particulares, né, colocadas aqui, reunidas, elas são consideradas a bondade de Deus. Além destas, nós temos a veracidade e confiabilidade de Deus, a sua justiça e sabedoria infalíveis, a sua ternura, a sua paciência, a sua completa suficiência para todos os que penitentemente procuram a sua ajuda, sua nobre bondade em oferecer-lhes o sublime destino de comunhão com Ele, na santidade e no amor. Então, todas essas coisas juntas formam a bondade de Deus. Então, bondade de Deus, o fato de Deus ser bom é algo muito mais amplo do que o nosso conceito de bondade, né? Ah, Deus é bom porque Ele faz isso ou isso para mim. Não, Deus é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele tem, você pode confiar na palavra dEle, e tudo isso reunido, então, é a bondade de Deus. Davi faz uma grandiosa declaração sobre essa bondade de Deus em Salmo capítulo 18. Aqui diz: cântico de louvor a Deus pela vitória. E eu sugiro a você que você leia totalmente esse salmo, né, de uma maneira cuidadosa, porque você vai ver tudo que Davi exalta das qualidades de Deus que tornam Deus bom. Quando nós falamos da perfeição moral de Deus, há algo que realmente proclama a bondade de Deus. Nós vemos em Êxodo capítulo 34, versículo 6, a declaração que Deus é grande em misericórdia e fidelidade. Misericórdia e fidelidade, essa reunião dessas duas qualidades, né? É o que nós podemos chamar de generosidade. Generosidade significa uma disposição de dar aos outros de maneira que não haja nenhuma motivação mercenária e não limitada por aquilo que os destinatários merecem, mas sempre indo além disso. Generosidade expressa o simples desejo de que os outros deveriam ter o que necessitam para torná-los felizes. Então, a generosidade, Packer afirma aqui que é o ponto focal da perfeição moral de Deus. Deus é misericordioso e Deus é fiel. E isso é generosidade, porque ele tem essa misericórdia e essa fidelidade ao homem, apesar de não merecer. Deus, ele é abundante em bondade. Os teólogos da Reforma, né, eles usam a palavra do Novo Testamento, graça, para cobrir todo o ato de generosidade divina. E eles separam em dois tipos de graça. A graça comum, que envolve a criação, a preservação e todas as bênçãos dessa vida. Salvos e não salvos gozam dessa graça divina, dessa bondade de Deus não merecida. O homem, em geral, né, vive sob essa bondade. O fato de, por exemplo, termos o sol a iluminar nossa vida, de acordarmos todos os dias, de respirarmos, isso não é privilégio só dos salvos. Todas as pessoas usufruem disso, da natureza, né, de tudo que Deus proporciona para nós a cada dia, diante da sua soberania. Só acordamos, salvos e não salvos, porque Deus é bondoso, é misericordioso,
né? Então, a graça comum, ela alcança todas as pessoas, né? A todos nós, mas existe uma graça especial manifestada na salvação. O ponto de contraste, então, desses dois tipos de graça é que na primeira todas as pessoas usufruem disso e na segunda não. Nós vemos no Salmo 145 que as bênçãos naturais são aclamadas. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Nos versos 9, 15 e 16. Então, Deus, ele controla tudo o que acontece no mundo. Cada refeição, cada prazer que nós temos, cada raio de sol, cada noite de sono, todas essas coisas. E tudo isso, o que nós usufruímos, o ser humano usufrui, é fruto dessa bondade de Deus, é fruto dessa graça natural de Deus. Mas essas misericórdias naturais de Deus, diante da misericórdia, né, maior, que é a da redenção espiritual, é nada. Quando os cantores de Israel convocaram o povo para dar graças a Deus porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, geralmente estavam pensando nessa misericórdia redentora. Eles cantaram isso, né, em relação aos poderosos feitos que Deus teve para salvar o povo de Israel do Egito, como está lá no Salmo 106, 2 e 136. A sua boa vontade de ter clemência e perdoar quando seus servos caem em pecado, Salmo 86, 5. E a sua prontidão para ensinar seu caminho, Salmo 119, 68. Romanos capítulo 11, 22, então, traz essa misericórdia de Deus em dar a salvação aos gentios, em enxertar os gentios em sua oliveira, né? A exposição, então, clássica que nós temos da bondade de Deus está lá no Salmo 107, em que essa bondade e esse caráter de Deus são exaltados. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E aí nós vamos lendo várias vezes, né? No versículo 1, no versículo 6, no versículo 13, várias vezes ele vai falar, o salmista vai repetir isso. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O Salmo 107 mostra que Deus resgata os indefesos das mãos dos seus inimigos e leva-os para fora da aridez do deserto até encontrarem um lar. Ele livra das trevas e das sombras da morte aqueles a quem ele mesmo havia trazido para essa condição por causa da rebelião contra ele. Ele cura as doenças com as quais ele havia castigado os estultos. E ele também protege viajantes ao acalmar a tempestade que achavam que afundaria o navio. Cada um desses episódios vai terminar com: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos do homem. Todo o Salmo é um panorama dessa ação da bondade divina sobre o homem. Então, essa é a bondade de Deus. Não uma bondade limitada a uma boa ação, como nós temos mais costume de compreender, mas uma bondade que reúne todas essas qualidades da perfeição moral de Deus. E o que podemos falar sobre a severidade de Deus? Aqui em Romanos capítulo 11, versículo 22, o termo utilizado para severidade significa cortar fora, que é realmente a explicação de Paulo sobre o que aconteceu aos judeus, né? Que faziam parte da árvore, mas por a sua incredulidade foram cortados fora, ramos cortados fora. Deus mesmo declarou a Moisés, como nós lemos aqui anteriormente,
que, embora ele perdoe a iniquidade, a transgressão e o pecado, ele não inocenta o culpado. Êxodo 34, 6 e 7. Então, o ato de severidade, né, que Paulo se referiu, foi a rejeição de Deus a Israel como um corpo, porque eles não creram no Evangelho de Jesus Cristo. Israel abusou de Deus quando rejeitou a bondade dele vinda através do seu filho. E a reação de Deus a essa rejeição foi uma reação rápida. Ele arrancou Israel. Paulo então aproveita para alertar os leitores que se eles se desviassem também, né, assim como Israel havia feito, Deus também os cortaria. Romanos capítulo 11, versículo 20 a 21 diz: Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, por trás de cada exibição de bondade divina, encontra-se a ameaça da severidade de Deus em relação àqueles a que desprezam essa bondade. Deus é bondoso para conosco, mas quando nós desprezamos essa bondade, nós vamos colher a severidade de Deus. Em Romanos, capítulo 2, Paulo diz o seguinte, a partir do versículo 1: Portanto, quando julgas, és indesculpável, homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas o outro, pois tu, que julgas, pratica os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, homem, que julga os que praticam tais coisas, mas fazes o mesmo, pensas que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Quantas coisas Paulo aqui está dizendo em relação a essa bondade, né, de Deus. Tu que desprezas a riqueza da sua bondade, você que despreza a bondade, a tolerância, a paciência de Deus, que não se arrepende, o que acontece com você? Você vai acumular ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. Deus é severo e ele pune com severidade aqueles que desprezam a sua bondade. Aqueles que se recusam a responder à bondade de Deus pelo arrependimento, fé, confiança e submissão à sua vontade, não poderão questionar ou reclamar se mais cedo ou mais tarde os sinais da sua bondade forem retirados. Então, quem despreza a bondade de Deus não pode depois brigar, né? Não pode depois reclamar da sua severidade. O que é maravilhoso é que Deus, ele é tremendamente misericordioso. A palavra de Deus diz que ele não é impaciente em sua severidade, pelo contrário, ele é tardio em irar-se. O Senhor é longânimo, nós temos em Êxodo 34, 6, Números 14, 18, Salmo 86, 15, em que diz que ele é longânimo. A Bíblia fala muito dessa paciência de Deus, dessa clemência de Deus, né? Pedro, lá em 1 Pedro 3,20, diz que a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então, Deus, de uma hora para outra, ele não se irou e simplesmente mandou descer o dilúvio, né? A sua longanimidade fazia ele esperar, né? Aguardar. Gênesis 6, 3. Novamente em Romanos 9, 22, Paulo nos diz que pelo curso da história Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. A verdade é essa, né? Que se nós não tivéssemos um Deus longânimo, um Deus paciente,
o mundo já teria sido destruído. Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. E a mesma explicação se aplica hoje. A paciência de Deus dá uma chance de arrependimento. Apocalipse 2:5. Mesmo o homem tendo quebrado a aliança com Deus, mesmo o homem desprezando o amor e a bondade de Deus, Deus tem sido paciente, ele tem sido longânimo. Essa é uma característica da severidade de Deus. Não é à toa que o Novo Testamento, ele cita essa paciência como uma virtude e um dever também nosso. Porque se nós buscamos ser, a imagem de Deus, nós também temos que ter essa mesma paciência e essa mesma misericórdia pelos outros. Bom, nós vimos um pouco sobre a bondade e vimos um pouco sobre a severidade. O que isso implica para nós, no nosso dia a dia? O que nós devemos fazer em relação a isso que vimos aqui? A primeira coisa, nós precisamos apreciar a bondade de Deus. Aprenda a considerar as bênçãos que você recebe diariamente, as inúmeras bênçãos. Faça esse exercício. Pegue um caderno e você abrir os seus olhos e pense. Uma bênção abrir os olhos, uma bênção ter ar para respirar, uma bênção ter uma cama, que eu estou levantando agora, Uma bênção ter uma roupa para vestir, uma bênção sentar numa cadeira, uma bênção ter algo para comer, um café da manhã, uma bênção encontrar meu filho, uma bênção ter meu marido saindo para o trabalho, uma bênção. E você vai ver que ao final do dia, a sua lista vai ser imensa e você não vai ter marcado tudo. Então, comece a olhar, apreciar essa bondade de Deus. Não encare as coisas como natural, A gente deixa de enxergar. É que nem casamento. No casamento é assim. Primeiro mês de casado, qualquer coisa que o marido faz para a esposa, ai, meu querido, muito obrigado, Muito obrigado porque o prato tá ali, muito obrigado porque você colocou a mesa, ai, meu amor, que refeição gostosa. E o que acontece depois? Aquelas coisas parecem naturais. É óbvio que você vai colocar a mesa. Eu tenho que te agradecer todo dia, E aquelas coisas vão ficando naturais e parece que não vão sendo mais enxergadas, Agora, com as coisas de Deus, nós não podemos fazer isso. Nós precisamos apreciar a bondade de Deus. Apreciar que é essa bondade diária de Deus para conosco. E os salvos precisam apreciar a maior bondade de Deus para nós, que foi nossa salvação. A maior bondade de Deus ter nos trazido ao arrependimento e ter nos feito enxergar, o seu amor por nós ao enviar seu Filho. Nós precisamos apreciar a bondade de Deus em nos reconciliar com Ele. Nós precisamos fazer a pergunta que o salmista fez, lá em Salmo 116:12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ó Senhor, deveras sou teu servo, cumprirei meus votos ao Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Aprecie a bondade de Deus. A segunda coisa é aprecie a paciência de Deus. Quanto que você tem sido indigno? Quanto que Deus tem suportado, em relação a você e ainda suporta? Em quanta coisa? Você tem merecido rejeição de Deus, mas Ele tem sido paciente com você. Quantas vezes nós pecamos e nos arrependemos e pecamos novamente, fazemos as coisas que nós já sabemos que não é para fazer
Então, aprecie a paciência de Deus em relação a você. Não acho que isso é uma coisa natural e que nós temos um Deus bondoso, então ele aceita, ele é um perdoador. É importante a gente confessar, a gente reconhecer. Não, exalte a paciência de Deus em relação a você, em relação à humanidade, né? Exalte ao Senhor por sua paciência. Aprecie a disciplina de Deus. Deus sustenta você e tudo que está à sua volta, né? Deus tem sido bondoso com você, porque todas as coisas têm vindo dele para você. Será que você, ao pensar sobre isso, tem, na verdade, se arrependido? Essas coisas têm levado você ao arrependimento e a uma fé em Cristo? Se isso não tem acontecido, né? Se essas coisas não têm servido para você olhar e se arrepender pelos seus pecados, né? Se arrepender pelos seus pecados e desenvolver a sua fé em Cristo, então você está sujeito à severidade de Deus. Aprecie a disciplina de Deus. Deus sustenta a você e a tudo que está à sua volta. Ele tem o controle de todas as coisas. E se por vezes ele permite alguns espinhos no seu caminho, ele está permitindo isso para que você retorne ao reconhecimento da sua bondade, retorne a se reconhecer como pecador, a desenvolver a sua fé em Cristo. Se ele está fazendo isso com você hoje, se você vive sobre a disciplina de Deus em algum sentido, saiba que ele está fazendo isso para que você não tenha que sofrer a sua severidade de uma maneira mais total, né? Deus está corrigindo você para que você não enfrente problemas ainda maiores por estar longe da presença de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 5 diz: Filho meu, não desprezes, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Salmo 119, 71 diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, Deus é esse Deus de amor, de bondade. Ele é um Deus bom e nós devemos apreciar sua bondade. Mas nós também temos que apreciar a sua disciplina, a sua severidade, porque Deus é um Deus justo, é um Deus santo que não convive com o pecado, né? Então, que nós possamos apreciar na nossa vida esses 3 pontos que falamos aqui: apreciar a bondade de Deus, apreciar sim a paciência de Deus e apreciar a sua disciplina. Porque dessa maneira nós vamos apreciar a Deus, apreciando a sua bondade e apreciando a sua severidade. Que isso possa guiar a nossa vida e que nós possamos sempre acrescentar mais um conhecimento sobre Deus, né? Reconhecendo o Deus grande que nós temos, confiando nesse Deus, que Ele controla todas as coisas e que Ele sempre sabe o melhor para nós. Amém? Que Deus abençoe sua semana.